Bom dia, turma, tudo bem? Então vamos dar prosseguimento à nossa aula, né? A gente começou a falar sobre a industrialização brasileira. Então a gente vai para a nossa segunda parte da nossa aula, né? Continuando falando sobre a nossa industrialização, só que a gente vai dar ênfase em como é que está a nossa industrialização hoje atualmente, tá? Como é que ela está dentro do nosso país, tá? A questão do mercado interno e como que ela está em relação ao mercado externo, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai recordar a última aula, né? Falando da década de 80, que é considerado o que? A década perdida, né? Inflação, recessão, desemprego, que foi muito característico. A gente tinha acabado de sair do que? De 21 anos de um processo, que é de um período militar, né, onde houve o chamado milagre econômico, né, que a nossa dívida externa, a gente viu que foi cada vez maior, mas a gente no BIP, né, no Produto Interno Bruto, a gente conseguiu alavancar, né, muita gente continuou pobre e pouquíssima gente enriqueceu, né. Então, característica de países subdesenvolvidos como nós. Então, a gente viu que teve a primeira crise do petróleo, que de 1973, e no final a gente teve uma outra, de 79 também, que fez com que aquele dinheiro que nós pegamos emprestado dificultasse o quê? O pagamento, né? Então, vamos lá. O redirecionamento de capitais, né, de forma produtiva, a questão de infraestrutura e empréstimos cada vez mais, a queda do BIP, o êxito rural, né, a gente teve uma urbanização descontrolada, porque muitas pessoas saíram, principalmente da área do Nordeste, onde é a área mais pobre, né, no nosso país, para ir para onde? Para as regiões mais ricas, Sul e Sudeste, principalmente na área Sudeste, né, estado de São Paulo, né, que é a nossa alavanca industrial aí. A ciranda financeira, o que é a ciranda financeira, né? É a venda de papéis, né? Que são os títulos públicos, né? Que é o que? A questão de investimento, né? Então, a falta de investimento na questão industrial, então ficou muito parado, né? Crescimento populacional, né? Que foi muito pequeno, aí a gente viu ali o crescimento do BIP também. E consequência disso tudo aí? Modelo dependente, principalmente norte-americano, né? Associado ao excludente, concentração de renda e fundiária, que foi muito característica nos anos 80, tá? Aí nós saímos de todo esse processo, foi uma década muito ruim, não só para o Brasil, mas também para outros países, tá? Então, vamos lá. Então, nós entramos na década de 90. Então, década de 90 aconteceu o quê? A questão a globalização, acabou a bipolaridade, né, entre Estados Unidos e a União Soviética. Então, o mundo, ele se abre, né, uma nova doutrina aí está aflorando, né, o neoliberalismo. Então, o que acontece? As coisas também vão mudar na questão da nossa industrialização, tá? Então, há uma abertura comercial muito grande, a modernização produtiva, dependência do capital estrangeiro, vulnerabilidade. Então, o que acontece? Então, no Brasil, né, com a questão da globalização, até mesmo apoiado com a nossa política neoliberal que foi implantado na década de 90, há uma abertura do quê? Do capital estrangeiro, tá? Junto com o comércio internacional, tá? Os blocos econômicos começam a surgir aí, tá? Então, a modernização nas indústrias nossas também começa. Mas como? Proveniente do capital estrangeiro. Aí vem no governo Itamar Franco, né, um sociólogo chamado Fernando Henrique Cardoso, que era ministro da Fazenda, e lança o Plano Real para tentar o quê? Apaziguar toda aquela confusão financeira que estava acontecendo no nosso país, né? Então, o quê? O Plano Real
ele consegue o quê? Combater a inflação, aumentando o quê? O consumo, o poder aquisitivo das pessoas. Né? Porque eu falei para vocês na aula passada, na década de 80, a inflação chegava a 500, 600% ao quê? Ao mês. O poder aquisitivo, o poder de compra da população era o básico, era o mínimo. Então, com o plano real, as coisas começam a mudar, né? A classe mais baixa começa a ter um quê? Um poder aquisitivo que antes não tinha, tá? Aí vem a questão da desestatização, que é a privatização. Então, vamos vender todas as nossas estatais para o quê? Pagarmos aquela dívida que foi contraída no passado. Uma das primeiras coisas da doutrina neoliberal é a questão de desestatização, tá? Vamos vender, porque o discurso que eles falavam era o seguinte, que as estatais davam muito prejuízo para o Estado, né? Então, vendê-las, eles iam sair no lucro. O que vai gerar com a privatização? O desemprego estrutural. Isso aí, com certeza, né? A tecnologia mais mão de obra especializada. Então, é a questão da educação. Então, somente as pessoas, né, que têm a mão de obra especializada, que vão estar o quê? No mercado de trabalho. Então, o desemprego ele foi causado por isso aí também, porque houve uma modernização industrial que precisaria do quê? Dessa mão de obra especializada. A mão de obra especializada é quem tem o quê? A questão da educação, a especialidade naquilo lá. Para mexer aonde? Na tecnologia. Né? Então, muitas pessoas ficaram desempregadas por causa disso daí. Ok? Vamos lá. Aí, o que acontece? Vamos lá, terceira revolução industrial, para a gente entender esse processo. Então, após a Segunda Guerra Mundial, né, que estava rolando aí no mundo, a Guerra Fria, acontece que grandes avanços no campo científico, tecnológico, principalmente, né? Então, nessa época, acontece o que? A terceira revolução industrial, ali na década de 60 e década de 70, que começou onde? No Japão, né? A substituição da mão de obra humana para a questão do quê? Da robótica, da informática, né? O Brasil, como é que ele entrou nesse processo? A gente sabe que o Brasil foi um país que começou a sua o quê? Industrialização muito tardia, né? Então, vamos lá, o Brasil. Fatores impeditivos. Dívida, desvio de capitais, concorrência tecnológica, mau uso de capitais. Isso aí a gente já tinha falado antes, tá? Desenvolvimento científico em segundo plano, né? A gente não tinha nem a questão do capital. Ainda para investir em pesquisa é muito complicado. É o que acontece hoje também. A gente poderia estar no desenvolvimento científico muito alto, mas a questão do que? Aí se deixa para o segundo plano. Nós temos aqui um potencial muito grande para isso, mas o governo não quer, né? Aí teve lá, atraso das décadas de 90 e 80. Nós vimos aí por que desses atrasos. Falta de cultura voltada para pesquisa, né? Eu acabei de falar sobre isso daí. A herança econômica, que a gente já vem, já de muito tempo. A falta de integração de setores públicos e privados, tá? Aí surge a questão dos tecnopolos, né? Muito característico da terceira revolução industrial. No Brasil, nós temos tecnopolo, nós temos, né? Ali concentrado, ali na área de São Paulo, a gente tem no Rio de Janeiro, no Sul, mas o nosso principal tecnopolo é em São Paulo, onde está o quê? A maior parque industrial. Então, vamos lá. Grandes centros de produção de tecnologia, né? Instituições de ensino mais empresa, né? A gente tem lá o ITA, o INPE, São José dos Campos, São Paulo. A gente tem o Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Campina Grande, São Carlos, Campinas e Brasília, né? Aí, o que acontece? Inovações tecnológicas, tá? Barateamento da produção, mais ganho de competitividade, melhoria da qualidade, cuidado,
dispensa de mão de obra, mais pobreza. Então, gente, as inovações tecnológicas, elas são ótimas, elas facilitam demais o que? A vida da população, né? Então, mas ela gera o que? A questão da pobreza, da miséria e o desemprego, né? Ela tem o que? Dois lados, né? Vamos lá. A nossa concentração industrial hoje. Lógico, a região sudeste. Primeiro, São Paulo, centro da economia capitalista brasileira. E propagação concêntrica, aprofundamento das desigualdades regionais. Então, a gente tem também o que? São Paulo, né, como principal centro industrial, né, apesar da nossa revolução ter acontecido, né, nossa primeira indústria, no estado do Rio de Janeiro, mas São Paulo, por causa da herança histórica da elite cafeeira toda tá lá, né, as primeiras indústrias, nós vimos que começou aonde? Em São Paulo, né, ligada ao setor cafeiro. Então, a questão do dinheiro todo se encontrava ali, né? Só que acontece o seguinte, aquela concentração toda de São Paulo, o que acontece com as outras regiões do país, principalmente a região norte e nordeste? Há uma desigualdade, a gente vai ver isso para frente, eu vou mostrar um mapa para vocês, onde está localizada, né, onde tem a concentração industrial do nosso país. Ela é totalmente o quê? Desigual. Né? Quando está concentrada aqui na nossa região, sul e sudeste, centro-oeste, principalmente norte e nordeste é praticamente vazio. Né? Então tem isso daí, tem totalmente essa desigualdade aí que vem de uma questão histórica, tá? Então vamos lá, o Brasil, como é que estão as indústrias atuais hoje? Ela tem um parque industrial bastante diversificado. Isso aí, gente, começou a acontecer principalmente a partir da década de 90, tá? O parque, né, ele tem uma automação muito grande hoje. As nossas indústrias competem com muitas indústrias estrangeiras. Presença de multinacionais e grandes grupos corporativos. Né? Isso aí principalmente a partir da década de 90, quando teve abertura comercial aí. Então muitas multinacionais vieram para cá para competir até mesmo com as nossas indústrias. Então muitas das nossas indústrias tiveram que se modernizar para competir com elas, né? Então por um lado foi muito bom. Abertura de novos mercados consumidores, né? Tanto do mercado interno quanto do mercado externo, tá? E a escassez de matéria-prima, né? Isso aí, de fato, acontece. A situação atual da nossa indústria. Então, vamos lá. A gente já viu que o Brasil, infelizmente, é uma industrialização tardia, né? Também, ou recente. A tecnologia, ela é clássica, a industrialização ainda é incompleta, tá? Ela não deu ainda por toda a etapa. A presença de multinacionais, mercado interno. Transferência de tecnologia do primeiro mundo para o terceiro mundo. A gente depende muito dessa tecnologia, né? Da tecnologia de ponta para a tecnologia clássica, né? Por causa das vindas das multinacionais. Dependência tecnológica, né? Descapitalização, o dinheiro vai toda para fora. Porque é o seguinte, a questão das transnacionais, das multinacionais, elas saem do país delas, a sede é lá. Então, a filial vem para onde? O Brasil. Então, eles produzem tudo aqui. Mas o lucro maior não fica aqui. O lucro maior vai para onde? Vai para a matriz. Então, isso gera o que? Uma descapitalização. Tá? Vamos lá. Adaptação, né? Que dá tecnologia de uma realidade é implantada em outra totalmente diferente, causando desemprego. Né? É o que a questão da mão de obra especializada. Tá? E muito comum isso aconteceu, a migração de cérebro. Gente, hoje, infelizmente, acontece demais no Brasil. Porque a gente não investe em pesquisa. Quantas pessoas nós perdemos para onde?
para várias empresas, para vários países do mundo, tá? Porque o Estado não investiu em quê? Em pesquisa e tecnologia. A gente poderia ter um tecnopolo ultra mega power, o que? Moderno aqui na América do Sul. A gente não tem. Né? As nossas universidades estão sucateadas. Né? Os nossos institutos federais estão sucateados, porque ali poderiam todos eles ser o quê? Centros de pesquisa, tecnopolos assim, de ponta. Mas o Estado deixa o quê? Isso é de segundo plano. Isso não tem o quê? Necessidade. É mais fácil comprar de fora, que fica muito mais caro. Então o Brasil, ele poderia investir em pesquisa, em tecnologia, até mesmo para o quê? Para baratear isso daí. Para dar o quê? Para todo mundo ter o quê? Igualdade, para usufruir isso daí, para não ter a chamada que é desigualdade social, a desigualdade tecnológica também, tá? Então vamos lá. Problemas enfrentados, né, pelo setor industrial brasileiro em sua tentativa de recuperação, tá? Isso daí, a partir agora do ano de 2000, quando a gente deu aquela alavancada, aquela modernizada, capital estrangeiro aqui, abertura comercial, né? O Brasil é um dos países do mundo, tá? Acho que é o terceiro país do mundo que tem a maior carga tributária. Gente, é uma coisa de louco. Nós temos ainda cargas tributárias da época do Império. Olha só, gente, o Império já acabou há muito tempo, a gente já virou uma república. Mas a gente ainda paga, tá? Esses tributos ainda. Então temos assim, muita coisa não vai para frente por causa dessa carga tributária aí, né? A gente tem assim juros também altíssimos, muito grande. Então o pequeno e o médio comerciante, muitos deles vão à falência porque não conseguem competir com o grande por causa dessas taxas de juros, né? A falta de estrutura também, né? É muito difícil. O que acontece às vezes se faz essa infraestrutura com material de péssima qualidade, que sempre tem o quê? Que está refazendo, ou quando não acontece o que? Um desvio de verba, que isso é muito comum, né, no nosso país. Então, isso dificulta mesmo o setor industrial e a concorrência externa, que é grande, né, dos produtos que é feito pelas multinacionais. Então, gente, essas quatro coisas dificultam demais o que? A nossa recuperação industrial. A gente poderia estar bem melhor. A reação desses problemas aí, né? Busca pela participação no mercado externo. Empresas que buscam outros países, né? Tentativa de aumento das exportações. Tentativa de aumento do valor agregado de produtos. Então, esses são os problemas que vão ser gerados, né? A concorrência tá aí, gente. A gente vive num mundo que é capitalista, onde o melhor, o mais barato, ele prevalece. A gente vai entrar na chamada desconcentração industrial. Nós já estudamos o que é a desconcentração industrial. O Brasil, ele enfrentou também, ele está enfrentando, né? Desculpa pelo termo, a chamada desconcentração industrial. Então, vamos lembrar o que é isso. A desconcentração é o nome de um processo, né? Que ele se caracteriza tanto pela diminuição do ritmo de crescimento da indústria nos grandes centros urbanos, como o aumento do número de empresas que preferem transferir suas atividades, instalando novas unidades de produção em cidades menores, geralmente localizadas no interior. Então, esse é um fenômeno, né, um processo mundialmente, não só no Brasil. Isso já está começando a acontecer desde o final da década de 80 para o começo da década de 90. Então, na década de 90 é que aconteceu mesmo, de fato, essa desconcentração. Por quê? É a questão
da guerra fiscal, de mercado consumidor, mão de obra barata, né? Isso faz com que a empresa ela saia de um determinado local e vá para outra, onde atrai as coisas para ela. E no Brasil está acontecendo esse processo, tá? Vamos lá, a desconcentração no Brasil. Podemos dizer que a desconcentração industrial do Brasil passou a acontecer de fato a partir da década de 90, quando a maior presença de infraestrutura, né, comunicação e meio de transporte nas áreas anteriormente marginalizadas passou a apresentar o maior efeito. Essas áreas marginalizadas é o que? Áreas de incentivo, tá? Outro peso muito importante para isso foi a difusão da guerra fiscal, em que os estados e municípios passaram a competir pela atração de empresas por meio de fornecimento de incentivos fiscais, traduzidos em isenção de impostos e em outras condições, como fornecimento de terrenos, imposições estratégicas, formações de polos industriais ou tecnopolos. Gente, isso daí, a chamada guerra fiscal, na década de 90, foi assim uma coisa fora do normal, tá? Além disso, as grandes indústrias migraram em busca de mão de obra mais barata, sindicalmente desorganizada, a fim de reduzir os custos para elevar e elevar o lucro. O que o empresário quer? Reduzir custo e elevar o lucro. Não importa como, tá? Então vamos lá. As causas da desconcentração industrial do país. Eu listei aqui, são as seis principais, mas existiam outras causas, tá? A política governamental de interiorização do território a partir da segunda metade do século XX, principalmente quando a capital foi transferida para o interior. Então, muitas cidades, né, até mesmo o próprio estado, começou o quê? Fazer essa política de interiorização, porque a maior parte da população estava concentrada onde? No litoral, tá? Aumento da disponibilidade de infraestrutura em transporte em redes em algumas áreas mais afastadas do Brasil. Gente, então a gente precisa interligar isso tudo aí e melhorar. Afloramento da guerra fiscal, que gerou uma competição entre os estados brasileiros em busca da atração de indústrias. Então, os estados começaram uma guerra fiscal aí, né? A gente viu o que foi ali a guerra fiscal, né? A questão, há tanto tempo você não vai pagar impostos, né? Ou a gente vai dar o terreno, você não vai pagar isso. Então, na década de 90, aconteceu bastante entre cidades e entre estados. E isso é muito comum até hoje. Oferta de terrenos e construção em áreas industriais e tecnopolos em cidades localizadas em regiões antes não industrializadas. Aumento na disponibilidade de mão de obra qualificada e barata nas regiões interiornas. E saturação das condições socioespaciais das áreas densamente industrializadas, com problemas relacionados com excessiva poluição do ar, do trânsito caótico, atuação sindical, aumento dos custos com a mão de obra. Então, o que está acontecendo nas regiões onde tem concentrações industriais, tá? Então, o que? As coisas estão ficando muito caro, a mão de obra está ficando muito caro, a questão do frete, da tecnologia, tudo está ficando muito caro. Então, se você sair dali e ir para um outro lugar onde ofereça o quê? A questão de transporte, a questão de telecomunicação, a questão de oferta de terreno, infraestrutura, né? Mão de obra mais barata, qualificada. Gente, é lógico que o empresário vai sair, porque ele está tendo um prejuízo naquele determinado local. E se ele sair dali e ir para outro, ele vai o quê? Ter muito mais lucro. Então, o Brasil, ele tá acontecendo esse processo desde a década de 90. E aonde que está acontecendo essa chamada desconcentração? Aqui na região sudeste. E para onde essas indústrias estão indo? Essas indústrias estão indo para o norte e principalmente para o nordeste do Brasil.
O Nordeste do Brasil hoje está sendo a menina dos olhos dos empresários, tá? Olha lá. Eu peguei um mapa ali pra gente ver, né? Um mapa mais atualizado que eu consegui, né? Da distribuição das indústrias de 2019. Então, a gente pode ver aí, gente, que a maior parte está localizada aí no quê? A questão litorânea e na parte o quê? Sul e Sudeste. E se vocês derem uma olhada ali, existe estados, né, do nosso país que não são industrializados. Olha lá, Boa Vista, Amapá, né, praticamente não tem indústrias, né? O Acre é muito pequeno a questão industrial. Manaus, a gente tem um polo industrial muito grande que é a Zona Franca, mas ainda não é muito difundida, né? E a gente pode ver a questão do que ali da grande concentração industrial que tem aonde? Na região nordeste do Brasil, tá? Aqui na região centro-oeste é a questão do que? Do agronegócio, tá? Por isso que ela é muito forte. E pra gente terminar, eu trouxe esses dois mapas aqui. Esse primeiro aqui é do sentido da desconcentração industrial na Grande São Paulo, né? Onde ali, ó, aquela parte de São Paulo, Osasco, Guarulhos, São José dos Campos, né? Que é uma parte, né? São Caetano, que é o ABC paulista. A gente vê que há um fluxo muito grande para onde? Para o interior. Com cidades como Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, são cidades né, do interior que está sofrendo com essa questão da desconcentração, né? Então, as indústrias estão saindo de São Paulo e estão indo para onde? Para essas cidades do interior, né? Que tem o quê? Aqueles incentivos que a gente viu. E nesse primeiro gráfico aqui, né? A gente pode ver a questão do que? Do crescimento, tá? Da região norte e nordeste, tá? Em relação ao quê? Dessa desconcentração. Enquanto a região sudeste, né? Ela está perdendo indústria. Essas duas regiões é o quê? Ela tá crescendo, né? O processo industrial, ela tá muito maior, né? Por causa desse fenômeno aí, ok? Então, a nossa aula de industrialização, ela termina por aqui, tá? Então, aguardo vocês na próxima aula.